Fala, comunidade Printcast, estamos aqui para mais uma collab com o episódio Pode Embalar. E esse episódio especial, porque tem uma junção ali de quadros, também é o quadro Presenta o Meu Amigo, que a Simone, que participou no episódio 99, estará apresentando o Alexandre. Já ela irá apresentar. Antes, eu preciso dar aqui mandar um abraço. Na semana retrasada, eu estive no Rio Grande do Sul e visitando alguns clientes, foi muito bacana. E fiz uma colinha aqui para não esquecer a galera que mencionaram ali, que viu, que assiste, que acompanha o podcast. Então, o senhor Luiz, da gráfica JC Toasa, muito obrigado por nos acompanhar. E os senhores Fábio, Ângelo e Deleon, da gráfica Saft. Valeu, galera, obrigado demais e continue nos acompanhando. E fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, que faz literalmente o Printcast acontecer. A Top Coat Soluções e Vernizes, que ganhou mais um prêmio, o Emba News, fica registrado, a Semic Tintas Gráficas, a Eurostar Duplicop, a Chroma Microcapsulado, a Opção Offset e a Cor e Processo, nosso querido Boto, que não está aqui hoje, me deixou na mão, mas estamos aqui gravando. Não esquece de comentar, compartilhar, indicar para os amigos, para cada vez mais o podcast se tornar relevante. E vamos ao que interessa. A Simone, que participou com a gente no episódio 99, está aqui de volta, apresentando o Alexandre. Então, galera, primeiramente, obrigado por toparem, a gente conseguir organizar nossas agendas. Legal. Valeu demais. E Simone, por favor, faça a introdução aí para apresentar um pouquinho do Alexandre para nós. Legal. Bom, vamos lá. A gente se encontrou, acho que a primeira vez no primeiro convertedor foi em 2012. Já faz uns 12, 13 anos. Já faz um tempinho. Eu como, na época, assistente analista de PCP. E você como operador de digital. Digital, exato. E aí, como em muitos casos aconteceu uma sinergia, uma troca, né? O Alexandre tem bastante experiência, depois ele vai poder contar aqui um pouco da experiência no mercado gráfico. E a gente se identificou de uma forma. E aí, coincidentemente, passados aí alguns anos, em 2018 nos encontramos novamente em outro convertedor. Já estava em vendas com uma outra pegada, um outro perfil, né? E sempre agregando, né? Assim, eu sempre acionei muito a produção para trazer novos projetos, para ver se o projeto cabia, enfim. É viável. O PCP saiu de mim, né? Eu saí do PCP, mas eu continuei acessando a produção porque é muito rico e a gente vê meios para fazer caber o projeto dentro da empresa. E aí, mais recentemente, 3 semanas, mais ou menos, coincidentemente, a gente se encontrou na FESPA, na porta. E aí foi que, enfim, veio essa ideia de estar fazendo aqui o episódio em conjunto e rolou o convite. Então, apresento vocês, o Alexandre. Legal, Se obrigado. Puder contar um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá, vou tentar ser um pouco breve aí, mas você já resumiu, já falou bem toda aí a parte da trajetória desde que a gente começou a trabalhar, né? Mas, como você falou, a gente nos conheceu dentro de um convertedor. Eu venho de uma família já que estava no mercado gráfico. Meu pai vem com parte de offset, uma grande empresa que fabrica equipamentos, né? E eu, em meados de 98, ali, ajudava ele a fazer essa manutenção, que ele cuidava da parte de manutenções de máquinas. E aí fui tomando gosto, né, pela área, a tinta, que a gente fala, a tinta entrou nas veias, né, e daí nunca mais saiu. Então, fiz Senai, a gente foi uma das coisas também que a gente trocou muito, né, as experiências com o Senai, que vem ajudando a fortalecer o mercado. E em 2012, né, a gente teve ali a parte junto com o convertedor, onde a gente tinha uma sinergia muito boa, principalmente quando pensava em projetos, né? Não pensava em vamos desenvolver esse rótulo. Então a gente enxergava meio que um todo, enxergava o início, meio e fim, e até mesmo ali a experiência do usuário. Sim. E foi passando em 2018, se eu não me engano, foi quando nós encontramos em um outro convertedor, e aí a sinergia de novo, né, para a parte, principalmente parte comercial, e eu numa parte gerencial do convertedor. Começamos a ter a mesma troca, só que agora numa
uma profundidade maior na questão técnica, porque as demandas de impressão, então nós tínhamos o desafio de uma impressão analógica, às vezes que nascia, migrar para uma impressão digital, fazer esses dois universos, as duas tecnologias se conversarem, controle de processos numa gráfica onde estava ainda iniciando, né? Então foi uma experiência muito bacana. E aí, recentemente, né, eu agora estou fazendo parte de desenvolvimento de mercado, então eu vou muito mais agora no end user, nos brand owners, falar sobre a melhor aplicação, a melhor performance, como vai se comportar e trazendo isso para auxiliar no processo e na própria gráfica para ser mais assertivo nos resultados, né? E aí, coincidentemente, a gente falou de um projeto que da atual empresa onde que ela está também precisava disso. Então, voltamos na sinergia de desenvolver para gerar um produto com uma performance legal, um produto que seja mais assertivo na expectativa do cliente, né? Então, isso daí é uma coisa que o mercado, eu vejo muito, noto que é uma carência, né, de você ter o compartilhamento das informações desde a cadeia dos insumos, do fabricante de matéria-prima, conversando com o convertedor, entregando ali dentro de uma expectativa do end user, do brand owner, né? Então, isso faz total diferença porque você cria um relacionamento muito bom entre a cadeia, entre a expectativa do cliente, o que o fornecedor tem no portfólio dele e o que o convertedor consegue fazer, né? Como vocês podem ver, meu amigo Ricardo chegou. Muito trânsito, né, Ricardo? Bastante, viu, meu Muito amigo? trânsito. Faz parte de São Paulo, é assim. E, ó, quem conhece bem Santo André sabe que não é diferente. Eu conheço muito bem aqui. Mas tá aqui para completar o Tamo time aí, gente. da Collab, Pritcast pode embalar. E aproveitando, né, tava se apresentando, e o Alexandre, conta um pouquinho pra gente da sua formação, né? Você comentou um pouquinho do seu início, a semana também deu um bom overview aí de como vocês conheceram e desenrolou, mas fala um pouquinho da sua Legal, formação acadêmica. Legal. Bom, como falei para vocês, né? Então eu venho desde 98 ali já envolvido com máquinas, chão de fábrica, manutenção de alguns equipamentos junto com o pai. E depois, quando eu entrei na primeira empresa de conversão, me despertou o interesse em conhecer mais tecnicamente como que funcionavam as coisas e não simplesmente, era feito isso porque é assim e pronto, acabou. Então fui atrás mais da teoria também para poder aplicar isso na prática e ver os resultados. Então, em 2000, fiz a parte de flexografia no Senai, a parte técnica. Aí depois, por volta de 2006, mais ou menos, offset. E depois fiz a graduação lá dentro do Senai. Da graduação, eu fui para o mercado de embalagens flexíveis. Ali fiz algumas especializações. Depois pós-graduação. E aí parte de sistema no ITA. Então fiz uma parte no ITA e agora concluindo aí a pós-graduação de embalagens com a Mauá, né? Então, mas tudo isso daí ajudou a trazer um background para trocar muita informação e até entender teoria e prática e trazer isso para ter uma troca legal, tanto com o convertedor, cliente, que hoje eu atuo mais diretamente, né? Entender um pouco sobre matéria-prima, então ajuda bastante. Eu acho que é um ponto muito importante aí que acho que deve ser primordial, né? Você ter a formação para entender como as coisas realmente são na prática e como as coisas na teoria, para você ter ali a informação dos dois caminhos, né? Vamos dizer. Porque às vezes você tem muita prática, mas te falta um pouco de informação teórica, um pouco mais do acadêmico, né? E isso também é verdadeiro no vice-versa. Às vezes eu tenho muita teoria, mas quando eu vou para a prática, eu falo, não, isso daqui não dá, não funciona exatamente assim, precisa de um ajuste aqui ou ali, Sim, né? sim. Isso ajuda, é enriquecedor, vamos dizer, né? É importante você conseguir navegar, né, Exato. nesse cenário, nesse contexto. E eu costumo falar, né, teoria é super importante, né, mas se a pessoa ficar só na teoria e não aplicar, né, ela cria uma obesidade mental, né? Ela fica um teórico lindo de se ouvir, ou às vezes chato de se ouvir, na verdade, né? Mas lindo no sentido, pô, como essa pessoa conhece, mas você vai ver os resultados, é praticamente nulos porque não aplica, falta prática. E o Exato. inverso também é verdadeiro, né? Você pode ter uma Exato. boa prática, aprendi a fazer assim, mas quando você tem a teoria, você consegue refinar muita coisa. E falando um pouco nessa parte, quando você desenvolve o produto e quando você precisa que um produto tenha uma performance, faz total sentido você ter os dois ali, uma noção praticamente dos dois, tanto prática como teoria,
porque você às vezes é submetido a um teste no chão de fábrica. Você sabe as dores ali de cada processo, de cada equipamento, de cada etapa para que isso funcione. E, em contrapartida, também na teoria, antes de nascer o projeto, o que precisa nesse escopo, qual o tipo de especificação, matéria-prima, o tipo de exigência que precisa antes de pôr a mão na massa, né? Sim. Sim. Então, isso... Ô, Alexandre, só pegar. Você fez na Mauá, você pegou com o mestre Antônio Cabral ou não? E aí ele costuma lá, falar o termo sistema embalagem. Você estava falando de É. etapas, né? Então é isso, processos, tudo. Então, o sistema embalagem é algo bem e nada como realmente estar no chão de fábrica para você conhecer na prática, né? Facilita muito, né? Pra você navegar. Exato, Comentou. exatamente. Inclusive, até a Simone, a introdução, comentou aí, em algum determinado momento ali, da viabilidade do projeto. E a verdade não é só a econômica, claro que ela é importante, mas não adianta a gente fechar economicamente e tecnicamente escolher insumos ali que não vai atender a necessidade do projeto em si. O Exato. objetivo final, né? Então, você precisa sempre estar olhando para isso também. Tanto parte econômica, eu brinco que às vezes as homologações elas podem partir por diversos caminhos, né? Tem homologação que começa na parte da performance do produto. Tem homologações que começam na parte porque precisa redução custo do produto. Mas custo, às vezes, a gente já traz, olha, talvez tenha uma queda nisso, uma performance pode cair para isso, pode ir para cá, pode ir para lá. Então, quando você tem a informação, quando você reduz um custo, ou reduz alguma parte do insumo do processo, vai impactar aqui. Quando tem uma performance com uma exigência tão alta, vai impactar aqui no custo. Porque daí já não vai ser tão barato, às vezes uma matéria-prima importada, algo importado, então vai ter um custo elevado, né? Então a gente consegue mapear isso na prática, né, muito bem. Então consegue trazer um resultado mais palpável para o end user. E a gente falando do digital, né, no nosso desafio lá atrás, a gente vinha ali uma amostra, um desenvolvimento em rotogravura, flexografia, offset, e a gente tinha que replicar no equipamento digital. Então, foi todo um trabalho pensado para que essa mudança, essa transição, não impactasse ali o produto final, né, a aparência final do cliente. Então, são muitos desafios dentro do sistema, né, de embalagens na parte da indústria, né? E pensando ali em SKUs menores, a gente vê cada vez mais a impressão digital, inclusive presente nas embalagens flexíveis, né? Hoje já é uma realidade, microlotes, né? Então, tudo isso que o Ale falou, e toda essa bagagem, né, que ele tem, que a gente vai construindo no decorrer do tempo, é fundamental. Para a gente poder conseguir navegar nesses tempos atuais, né? Baixas tiragens, enfim. Então, aí entra um aspecto também, acho que muito ligado com microlotes, que é a questão de personalização, né? Sim. É uma coisa que buscam muito, né, dentro do mercado. Sim. Como é que vocês veem esse aspecto, assim, a ligação disso? Porque nem todos os processos e o digital, isso acaba atendendo muito bem, né? Para lotes menores. E mudou bastante, a gente pegar de uns anos para cá, né? Sim. A parte de tiragens menores, personalização, até mesmo evolução de processo, de tecnologias, se falava digital 20 anos atrás, é totalmente outra hoje, né? Hoje Enfim, isso mudou bastante. Né? totalmente diferente, né? Quer falar? Olha, eu acho que talvez um desafio hoje seja a parte de acabamento, Uhum. né? Então, a gente tem ali muita tecnologia para impressão, né? Falando de filmes, né? Que é o meu mercado de embalagens flexíveis, com barreira, etc. Mas aí a parte de finalização, laminação, corte, formatação de pouch, ainda a gente tem possibilidade, né? A gente tem oportunidade de melhoria, né? Para conseguir ainda ser mais agressivo na questão de custos, né? Na questão de preço final para o consumidor. Eu acho que é uma oportunidade, assim, olhando para o mercado de embalagens, é onde a gente tem mais oportunidade de crescer hoje. Só antes de tu falar, Alexandre, tu comentou da possibilidade de crescer, entre outras coisas, lá fora já é algo acontecendo, o Brasil tá meio atrasado, ainda não, tudo novidade para todo Eu acho mundo. que a gente tem não É uma sei. defasagem aí Tem tecnológica. uma defasagem e poucas empresas hoje no Brasil estão preparadas para isso, né? A gente vem
não sei, da sua época aí de flexíveis em outros convertedores Sim, de embalagem de flexíveis. embalagens. Para agora, a gente teve a gente tinha agora temos 3. Com Então, digital, você diz. com Né? digital. Sim, sim. Então, sim, tem uma evolução, mas eu acho que tem bastante oportunidade ainda para finalização, formatação, seguramente pouch ou algum form film seal, que a gente fala, né, que faz o fechamento na própria máquina. Uhum. A gente tem bastante oportunidade ainda. Tem que ficar ligado nesse mercado. Tu ia complementar algo, eu acabei interrompendo. Fica à Não, vontade. complementando isso que ela falou, né? Teve a evolução agora por justamente essa demanda do enobrecimento, das micros tiragens, pequenas tiragens, inclusive no mercado de embalagens flexíveis, né? Embalagens flexíveis era sempre grandes volumes, então você tinha o consumidor ou o end user sendo obrigado a comprar uma quantidade mínima, senão ele não entrava com aquela embalagem, com a própria impressão na embalagem, então ele tinha que comprar embalagens formatadas já e rotular. Hoje a gente percebe que a demanda vem caindo os volumes e aumentando os SKUs, né? Então aumenta esses SKUs e isso o equipamento hoje que proporciona ser flexível e ter rentabilidade é um digital. Não que os analógicos não vão conseguir, mas cada vez mais a gente vem percebendo essa sinergia para tirar o melhor dentro da conversão. Porque o cliente final, dificilmente ele vai te perguntar a máquina que você vai imprimir. Ele quer saber se você faz a quantidade, quer saber se vai sair com a mesma qualidade, o custo ali tá encaixadinho. Então, essas empresas, elas teoricamente, elas têm unidades, células dentro da empresa, onde é micro, pequena e grande tiragem. Então, tem impressões para atender diversos tipos de volume, mercado, que se conversam, que deveriam, na verdade, né, se conversar, que é o melhor dos mundos. Quando você tem essa sinergia das máquinas entregando hoje no digital, o cliente pediu 2 cópias e amanhã ele escala para 2 milhões. Então eu preciso ter um controle de processo onde eu consigo entregar algo parecido ali dentro do aceitável para o cliente final. Né? Então, o digital, de novo, né, não veio para nenhum sistema de impressão para pegar mercado de ninguém, mas veio para complementar. Né? Sim. Então, assim como o enobrecimento, você falou, vem cada vez mais sendo solicitado pelo mercado, os efeitos de relevo, os efeitos táteis, né? Os efeitos olfatíveis, isso. Então, tintas com relação... Né, assim, entregando mais valor, vamos se dizer, ao rótulo ou ao produto em si. Né? Inclusive, falando de enobrecimento, um dos nossos patrocinadores tem um portfólio de vernizes especiais que é fantástico. Ativa literalmente o marketing sensorial. Pensei bem para colocar na sua embalagem, tá? Top coat. Só... poderia, né, de repente, tentar explicar ou tá explicando para todos nós como que é essa dinâmica? O cliente chegou com uma demanda de desenvolvimento do zero, tá? Vamos pensar assim. Como que é feito ou quais são os critérios, né? Para se escolher um suporte, um modelo de impressão. Modelo de impressão, a tecnologia, eu creio que vai muito parte da tiragem, personalização, Sim, beleza. sim. Mas o suporte, o substrato utilizado, a tinta utilizada, enfim, como que é essa dinâmica? Olha, depende muito da onde é solicitado, né? Então, vou pegar os 2 exemplos. Às vezes, a solicitação é do próprio convertedor. Então, o convertedor, ele tem dentro da empresa dele algumas limitações. Olha, eu tenho um sistema analógico, eu não tenho digital, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, a gente tenta alocar e tenta a melhor alternativa ali dentro. E tem a outra que pode vir do próprio end user. Então, olha, eu tenho hoje esse copo e eu quero algo que tenha uma boa performance de rotulagem aqui, ou tenha uma embalagem e seja... Então, a gente começa a desenhar um escopo ali do que ele precisa. Olha, você vai precisar de cartão, você vai precisar de rótulo, você vai precisar de embalagens flexíveis. E aí a gente começa a desenhar essa necessidade, né? E muitas vezes, quando ele já compra algum produto, ele já tem um convertedor ali, parceiro dele, e a gente vai nesse convertedor e começa a trabalhar isso para que o projeto venha a ser feito com sucesso. Né? Questão de tempo, né? O projeto, às vezes nasce um projeto desse, é muito relativo. Então, eu tenho projeto dentro de mercados farmacêuticos que demora de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos. Porque tem que fazer o shelf life do... Exato.
do remédio, do princípio ativo, enfim. Caramba. E eu tenho mercados extremamente A rápidos. gente tá falando aí. de embalagem, dois assim. É, embalagem. E aí ver como o produtos. medicamento lá dentro vai Exato. se comportar, vamos dizer Exato. assim. Exato, É isso? Exatamente. Até porque tem questões de legislação. Legislação, Exato. A exato. farma sempre foi mais complexo, né, nesse aspecto. É bem complexo o desenvolvimento. Uma pergunta então... sem entrar em mérito político aqui, tá bom? Por favor. Como é que a vacina foi feita em 6 meses na época da Covid? Aí se abrem Toque algumas de urgência. exceções, né? Sim. Mas não foi feita todas as análises que deveriam ser feitas pro lançamento de uma Ou- vacina, então. Ou, não, De forma acelerada, talvez, né? exato, é isso que eu ia falar. Se põe mais energia sobre o projeto, então coloca uma equipe muito mais dedicada a isso, né? Continuando polêmico. Então por que não coloca mais energia nesses 2 a 6 anos Exato. pra diminuir o tempo? É uma coisa O que que a gente vem impede? provocando no mercado, né? Se investir mais em inovação, em tecnologia, em Sim, conhecimento, né? Para que esse processo fique mais fluido sim. para todos, porque se você, eu, Simone, tem a informação e sabe ali praticamente como conduzir matéria-prima, equipamento, objetivo com o end user, normas, flui muito mais rápido. Agora, eu não tenho a informação sobre a matéria-prima. Volta. Pega tudo, reúne, volta para a prancheta de novo. Agora, mas a matéria-prima faltou a informação que era para uma temperatura de -20. Volta para Volta do prancheta. 0.0? Volta, isso. Um briefing para desenvolvimento de embalagem, a gente, como o Ale bem explicou, a aplicação, o que ele vai embalar, quais são as condições, né? Se vai, no meu caso, por exemplo, para o meu segmento, se vai ser resfriado, se vai ser congelado, qual a temperatura de selagem daquela embalagem, cadeia, se aquilo vai ser resfriado durante a distribuição. Então, tem que considerar tudo. E aí, nesses desenvolvimentos de tanto embalagens para medicamentos, embalagens alimentícias, é feito um teste e é bem engraçado. Eu participei de um recente, num cliente, foram 120 dias, né? Era para uma embalagem de carne. E aí, a cada 30 dias, tirava foto, fazia o relatório de como estava indo o andamento, né? Se deu microbolhas, não, enfim. Então, isso foi 120 dias, mas se você colocar isso para 5, 6 anos, que é o mercado farma, gera uma expectativa muito para o convertedor, né? Para a indústria muito, muito grande, né? Que eu só vou impactar aquele projeto daqui 6 anos, né? E vai começar o ramp-up do projeto. Exato. E se caso ocorrer alguma intercorrência, você começa do zero, né? E aí você faz laudo de migração, você faz todo um processo para, tipo, ó, testei, validei, tá aqui o laudo de migração, né? Realmente nossa embalagem, ela atendeu a expectativa, né? E podemos iniciar. Então, além de um custo, né? E agregado ao tempo, que também vai gerar um custo, gera uma expectativa muito grande. Então, esses desenvolvimentos que o Ale comentou são... quando envolve inovação, esses testes, para nós, né, são cruciais. Então, você imagina antes, né, quando, por exemplo, não tinha, vou dar um exemplo, molho de tomate, que não tinha o pouch, que era na lata. Então, demorou-se aí, o molho de tomate, obviamente, é um shelf life bem menor do que um medicamento, né, mas demorou-se aí um tempo para descobrir a estrutura, um trilaminado, né, enfim, para poder fazer isso. E assim foi todos os produtos que a gente vê hoje que são inovação. Não. É a questão das barreiras, né? Exato. Isso. Eu costumo muitas vezes falar pro pessoal assim, eu falei, nada está à toa. Não. Porque alguns costumam dizer assim, poxa, mas por que tem esse filme de PE? Por que tem alguma coisa assim, algum laminado? Eu falei, tudo tem um porquê. Falei, com certeza muita gente chegaria e falaria assim, bom, primeiro diz que é a palavra mágica, cortar custo. Eu falei, não está colocado lá à toa. Tem toda uma questão, vamos dizer assim, científica, né? Exato, por trás disso, né? Exato. Precisa promover ali né, a proteção daquele alimento, daquele medicamento, produto, etc. Sempre pensando o ciclo de vida, né, do produto. Exato. Então, e as variações que o produto vai sofrer em logística, em estoque, em ambiente externo, uso com o end user, O usuário né? final. Exatamente. Então, tem que se analisar todos esses parâmetros, porque como você falou, às vezes eu tenho uma barreira lá com alumínio, com poli, PP,
e mais um verniz interno de uma lata, o que seja. Ah, mas vamos tirar esse verniz? Aí essa lata, ela Logo bate, o verniz quer trinca. tirar? Logo o Mesma verniz, coisa. não. Aí tira. Pô, o verniz era extremamente crucial para não ter a contaminação. Pois é. Exato. Eu tirei a parte mais importante do É. processo, falando do verniz. Isso vai dar um corte, eu gostei. Só pegando a parte de todo esse tempo de teste. Você comentou aí que tem medicamentos que é de 2 a 6 Sim, anos. sim. Não sei se foi um exemplo aleatório, assim, mas falou de carne ali, que era 120 carne, né? dias, 120 sim. dias. Isso é um excesso de segurança porque está mexendo com vida humana? Ou é realmente a validade que o alimento tem que ter nessa embalagem? Tipo de 4 meses. A carne tem que durar 4 meses nessa embalagem? Um exemplo? Sim, a carne tem que durar 4 meses, permanecendo ali com todos os sucos, enfim, durante 120 dias. Mas tem isso? Vai dar 4 meses de carne no estoque? Resfriada, É sim, mesmo? sim, É resfriada, é sim, sim. verdade. E medicamento tem essa validade toda até 6 anos? Precisa ter a Tem? certificação em alguns casos. Acho que deve ter algum Sim, medicamento. Em alguns que tenha, casos, não você sei. vai olhar a mesmo? validade ali, É. sim. Nossa. É que 6 a gente pega assim, seria O extremo ali. o extremo, É. exatamente. Não é no caso de antibióticos. Antibióticos, normalmente, ele tem a validade um pouco dentro de condições que eu falo... É porque tem a bactéria ali, né? Que ela tá... Exatamente. Ela Exato. tá O lá, princípio você tá... ativo ali tem uma validade, né? Então, Uhum. dentro dessa validade, de novo, né? A gente faz todo o estudo para qual o objetivo, né? O produto que está ali, o que ele precisa, como que ele precisa se comportar, o que ele precisa preservar como matéria-prima ou como objetivo que ele tem que entregar para o meu consumidor. E se meu consumidor quanto tempo o consumidor pode demorar para consumir isso, né? E quanto tempo isso vai ficar no meu estoque. Então, tem que levar tudo isso em consideração Então, e colocar um tempo ali. Né? Zerando os tempos aí, faltando um mês pra concluir. Detectou um problema. Volta ponto zero. Volta pra do zero. prancheta. Jesus. Volta do Volta, zero. vai. Volta do zero. Mesmo se concluiu, falando do meu mercado, se concluiu ali o processo de shelf life, que a gente chama no cliente, vai para o laudo, o cliente aprovou, vai o laudo de migração. Se o laudo de migração der algum problema, migrou alguma coisa, né? Contaminou, digamos assim, volta do zero, formula de novo, faz o teste, passou, e aí segue. É bem complexo. E você pensa assim, né? Esses dias a gente estava falando com o cliente. Uma embalagem que eu vendo, dependendo do tamanho, custa 50 centavos a unidade. Só que para uma peça de carne que custa, nossa, R$50 o quilo, ela é insignificante. Só que se ela não tiver 100% ok, eu vou perder o principal. Vou jogar carne. fora ali a carne, né? A matéria-prima, o queijo que seja. Então, todos esses testes, todo esse processo, ele é essencial. Mesmo dentro desse contexto, tendo um custo baratérrimo, ela é extremamente importante para a manutenção do Exatamente. produto Exato. principal, vamos dizer assim. Exatamente. Então, e fora que, né, consumo humano, não, Sim, tem que sim. estar 100%. Incrível. Uma outra coisa, né? Só complementando, por isso da importância de quando você une todo o elo da cadeia, porque eu tenho informações, às vezes, que na conversão eu não tenho, na gráfica eu não tenho, ou na fornecedor da matéria-prima eu não tenho. Então, quando você junta tudo isso, né? Quando você traz o brand owner para a mesa, o end user, que seja a gráfica, fornecedor da matéria-prima, fornecedor de verniz, tinta, põe todo mundo ali e fala, gente, o projeto é esse. Por isso que às vezes o projeto vai rápido. Quando eu pego, eu vou direto na gráfica. A gráfica não sabe para onde você aplica, qual a temperatura que você vai colocar, como que vai ser o transporte. Ela põe ali mais ou menos, não faz as perguntas às vezes chave para a performance do produto. Ela deduz um material. E aí dá errado no primeiro laudo. Ela, mas por que deu errado? Ela não passou numa temperatura. Aí ela aciona o fornecedor da matéria-prima, aí ela... Entendeu? E aí o processo se torna mais demorado. Quando está todo mundo ali envolvido no projeto, a probabilidade desse projeto sair rápido é muito grande. Tudo isso surgiu, né, quando eu perguntei da dinâmica de como é que funciona o desenvolvimento. Então, obviamente, tem uma solicitação. Obviamente, a experiência em si, creio eu, já direciona para alguns tipos de substrato, tecnologia que seja, para já direcionando. Passa por todos esses testes para estar fazendo a validação. Mediante esses testes. Vamos supor que passou. Tá? Mas foi para o mercado e faltou alguma informação, faltou algum teste que seja. Já aconteceu, não necessariamente com a marca de vossas pessoas, tá? Mas digo de modo geral, já tiveram conhecimento de algum case que deu problema no sentido assim, contaminou o alimento, migrou tal coisa, teve que fazer um recall, enfim. E qual que é
qual que é o impacto, apesar de não ser diretamente com vocês, né? Da empresa de vocês, mas qual que acaba sendo o impacto disso, né? Para a marca, grandíssimo, tenho certeza, mas de modo geral, como que é o impacto disso? É muito ruim, né? Obviamente, ó, como você falou, a marca é a mais sofrida nesse processo, porque o impacto fica ali, acaba perdendo a credibilidade da própria marca. Mas um outro ponto também muito importante, às vezes, é a contaminação dos próprios consumidores, quando isso acontece, né? Então, a experiência, que tanto a gente fala, a experiência do cliente, então fica muito, vamos dizer assim, arranhada em questão à marca, então ela acaba perdendo credibilidade, e a gente sabe que, independente dos mercados, existem os recall, existem os refurbish, tá? Onde você precisa ter a melhoria contínua ali. Traduza, por favor. Vamos lá. O recall, né? Você precisa ir lá e fazer uma readaptação, uma melhoria contínua do Igual de processo. carro. Você tem que fazer um recall de uma Exato. peça. Ah, ele falou outro termo aí. O refurbish, É, né? pra A traduzir. reformado, né? Então, ir lá e fazer a melhoria contínua. Por quê? Às vezes mudou a condição em que essa matéria-prima ou que esse produto está sendo submetido, que não foi apresentada no projeto. Então, você precisa ir lá e analisar. Então, isso acontece muito com importação, exportação, né? Então, você analisa mercado nacional e manda para um mercado que não tem as condições climáticas, as mesmas culturas de consumo, né? E isso vice-versa. Então, quando vem, né, foi testado para um mercado, para um público ali, e aí acaba sendo feito uma melhoria de processo, porque agora eu estou em outras fatias de mercado ou em outros consumidores que têm essa exigência. E voltam uma parte para a prancheta e atende essa exigência, né? Então, se esse projeto foi aprovado no Brasil, vou começar a exportar. Preciso refazer todos os testes pensando na situação do outro Sim. país. Sim, É isso? sim. Se eu já tenho isso como alvo lá na frente, né? Então, para onde eu quero mandar o meu produto, a qual, de novo, temperatura ele vai ser submetida. Então, Brasil, pô, eu não chego aqui a menos 10 graus. Mas o meu produto, se eu quero vender para um lugar que vai chegar a essa temperatura, eu tenho que pensar no rótulo que vai ser submetido a essa Eu ia temperatura. falar até nisso, até questão de legislação local sobre quais informações também que tem que estar constando no rótulo, na rotulagem. Né? Isso, as informações vai ser bem, bem importante aí, principalmente se você tem um produto que vai circular por todo vamos dizer assim, globalmente, né? Diversos países. Eu comentei, né, para fazer a tradução, né? Aí aproveitando, né, ele usou muito a palavra brand owner e end user. A nossa audiência é super qualificada. Eu falei, Uhum. explica para nós o que Mas é brand legal. owner e end user. Você vai perguntar isso para mim? É que são dois termos que você gosta e usa muito, então por isso que eu tô lhe perguntando. Na verdade, até antes, né, usavam muito, até antes mesmo de começar a questão do brand owner, a gente começou, era o end user mesmo. Sim. Né? Até brincar um pouco com o Alexandre, que a gente, talvez, dependendo da geração, a gente pegou mais essa fase de end user do que brand owner. Brand owner acho que foi uma coisa mais, tipo, recente, talvez aí de 15 anos para cá. Uma gumertização do termo? Não, isso tem acontecido. Até outro dia, eu lembro, o saudoso Washington Oliveto, que fez um artigo pouco antes dele partir, ele falando sobre essa questão das palavras em inglês, os termos, né? Sim. E ele fez até uma brincadeira. Poxa, vamos fazer uma call, porque a gente tem que conversar com o brand owner para falar daquele job. Aí tem gente que fala, pô, peraí. Né? Eu brinco Exato. muitas vezes, isso são termos, acabam pegando. Eu antes atuei, por exemplo, um pouco com área de... hoje, nem dá para falar, hoje é TI, mas antigamente era informática, processamento de dados. E aí você usava termos, né, que foram aportuguesados, vamos dizer, dar um delete, deletar, tudo. Então, termos que vieram da área de informática, hoje na área de TI, né, e isso usa muito mesmo, né, esses termos acabam sendo. Você me enrolou, mas não explicou o que é. Não, na verdade, Vamos resumir, né, assim. é o cliente final. Brand owner, É o dono de marca. dono da marca, A palavra dono da é essa, marca. dono de e o end marca. user, usuário final. Usuário final. No Então, fundo é a mesma coisa. De repente alguém da nossa audiência não conhece. Como são termos que o Ricardo gosta, eu pedi para ele. Ele gosta de me encher. Mas é legal, porque isso que você trouxe, às vezes a gente esquece a tradução. Igual falou Você já de usa refurbish. naturalmente. Eu falei, nossa, peraí, você está muito acostumado com a palavra em inglês, né? Ou usa-se muito ali no dia a dia, frequência, que você não traduz, ele já está automático. Já virou um Só que termo aí quando mesmo, você você usa. explica isso daqui, traduz isso daqui, você fica meio que sem a tradução. Não, peraí, será que é o correto falar assim, isso? Mas o conceito já está bem definido, né? Então...
Eu só ia fazer uma observação no que a gente estava falando antes aí. Eu acho que muito também do que é impactado, e acho que todo mundo deve muitas vezes ver no dia a dia, em questão de embalagens, entra a parte de verniz, um monte de coisa, sabe o que que é? Aí é que tá. A gente tava falando de shelf life, tudo isso daí. Uhum. Muito varejo, muito de ponto de venda, não deixa na condição adequada. É. Aí isso impacta mesmo, né? E de quem é a culpa O se isso famoso acontecer? de desligar o freezer Freezer, e aí dizer assim, ah, não, mas isso, não, isso tá mais comum do que a gente pode imaginar. Deu um problema, a pessoa consumiu. De quem que é a culpa? Olha, Ou como funciona a Vai pra rastreabilidade Simone, disso? como é que- Sim. eu... Tinha culpa é meio pesado, né? Mas É, como é que funciona, a palavra, como é que funciona a rastreabilidade eu para acho que identificar nunca onde tem teve o um problema? fator, nunca tem um agente. São vários. São Eu já vários tive fatores, né? um recall de uma embalagem. Quando eu abri a embalagem, aquele solvente, eu falei, gente... E aí, imediatamente, eu entrei em contato com a marca, né? Com o Brand Owner. Eles recolheram o material em casa e me deram outra embalagem. Aí eu até olhei, era de outro convertedor. Só da sua casa? O quê? Que eles recolheram ou eles foram lá no PDV ali? Não sei. Não sabe. Eu Tem fiz essa a reclamação e recolheram. Então foi direto no end user. Isso. Foi Foi direto no no end end user, user. Mas não, É. não sabe se eles foram verificar pior lá no impacto. ponto de Então, venda lá. eu Né? acredito que sim, porque eu tive É. que passar Eu lote, ia falar passei a isso. nota fiscal, Tá, enfim. Então, tá. passei várias informações. Tá. Como, digamos assim, como fornecedora, isso não me aconteceu ainda, né? De, por exemplo, ter um produto no ponto de venda do meu cliente que deu um problema e a gente ter que fazer todo esse processo. Isso não aconteceu com as minhas contas e acho que no nosso segmento... Que continue ali- assim, né? então, é a segurança da embalagem, né? Mas já aconteceu, por exemplo, de um cliente mandar para nós a foto e ele trocou a embalagem, porque tem barreira, como a gente falou, né? Então, ele pegou a embalagem do material congelado e embalou material resfriado. Foi pro ponto de venda, a carne ficou marrom. Embalagem para material congelado, ela tem uma média barreira, porque o material vai ser congelado mesmo. Né? Ele não precisa ter uma alta barreira a oxigênio, basicamente oxigênio, né? E ele vai fazer com que não tenha ali a proliferação de bactérias, digamos assim. Né? Ela não tem oxigênio, então a bactéria não vai se multiplicar, digamos assim. E o cliente embalou ao contrário. Ele As pegou... embalagens eram iguais? Não. Não, tinha Foi escrito lá literalmente congelado. um- Tava escrito bem grande, assim, ó, congelado, e ele foi e embalou. Um erro interno. Foi ali, um erro interno dele. E na hora a gente identificou, falou, querido, né? Nesse caso aqui tem um problema aí, não com essas palavras, mas foi um problema interno, né? Tem que olhar processo. Se você precisar de ajuda, a gente vai dar um treinamento aí pro pessoal, né? Talvez muda a forma de personalizar, põe um destaque ali, uma cor diferente, para não ter esse tipo de engano. Mas Mas a embalagem era sem impressão, é isso? É uma embalagem lisa. Ah, era sem impressão. É assim, a embalagem ela é sem impressão, mas ela tá escrito Sim. grande ali, congelado. Congelado. Então ele fez a Entendi. troca. E- Já aconteceu. Um ponto que você tocou que eu achei muito importante, assim, também é o processo, né? Então, quando você tem definido o processo, você treina o pessoal, você mostra a importância, né? Que precisa de uma Rastreabilidade. rastreabilidade, por que que tem essa barreira, fica até difícil de ter essa contaminação, vamos dizer assim, ou ter esse problema. Troca, Porque né? o própria gráfica, o próprio converter, o próprio end user, quando ele tem esse treinamento, ele mesmo já detecta. Ó, isso daqui foi uma falha na cura de um processo de impressão. Isso daqui foi um problema de matéria-prima, porque veio uma matéria-prima que era para congelado e veio uma matéria-prima que era para resfriado, né? E a gente, uma parte de fornecedor de matéria-prima, fomenta muito isso, um treinamento não só com a gráfica, mas um treinamento também com o cliente final, né? Então a gente tem feito muito papel de treinamento aí, explicando sobre a usabilidade da matéria-prima, um pouquinho de processo, a importância do verniz, a importância da tinta, a importância da embalagem, né? A importância do rótulo, por que que eu tenho rótulo hoje com base de adesivo acrílico, com base de adesivo borracha, o hot melt, como eles chamam, né? Então, quando você traz tudo isso daí de novo, né? E treina o pessoal,
eles mesmos já detectam o problema. Pô, se eu deixar fora da geladeira aqui, se eu desligar o freezer, esse rótulo vai soltar. Né? Então, E aí liga pra gráfica e fala, tá com problema. fala, pô, tá com problema no rótulo. Ele mesmo fala, não vou poder, porque ele vai analisar aqui e vai ver que o material foi submetido a uma falha de processo. A gente costuma, na empresa, a gente não só receber os clientes na planta, né? Na planta que vai converter a embalagem ali, mas também fazer um tour com o cliente para entender quais são os processos para chegar ali na embalagem que ele precisa, né? Então, recentemente não, ano passado, final do ano passado eu fiz isso com um cliente, né? Ele desenvolveu todas as artes, novas artes, né, para a marca dele, um rebrand enorme. E aí nós fomos lá na coextrusão, onde faz o filme, depois passamos na parte de matrizes, né, que foi um processo de flexografia. Fomos na máquina, o trabalho dele estava rodando, ele viu o trabalho dele rodando. Depois passamos na laminação. Então, assim, foi para o cliente, e era uma pessoa de marketing, né, que cuida da parte de identidade visual, foi muito agregador, né? E anteriormente ele tinha ido num convertedor de rótulos também, né? Então, para ele, foi também num fabricante de embalagens cartotécnicas. Então, para ele, foi muito importante. Foi munindo ele assim... De uma experiência que ele não tinha, né? Porque você tá ali no telefone ou mesmo no computador é uma coisa. Agora, ver como é que faz é outros 500. Eu vou pedir pro nosso editor colocar uma legendinha Eu embaixo. sabia que ele ia falar sobre o Explica pra nossa rebrand. comunidade o que é um rebranding, por favor. O cliente, ele trocou a identidade visual da marca dele. Então, mas ele mudou completamente, assim. Não foi só uma fonte, não. Ele mudou, colocou uma outra toada, assim, uma outra pegada para a marca. elementos. Outros elementos. Ficou, assim, muito bonita. A embalagem ficou muito bonita. E eu, como atendendo a conta, quando eu vou no mercado, assim, eu falo... o que for, né? Eu participei disso. Eu participei disso, eu tava lá. Eu te entendo. É muito Eu gostoso. te entendo. Quando eu vou no mercado e vejo as embalagens das gráficas que uso meu verniz, nosso coração até pulsa forte. Quer dizer, pulsa ele pulsa, né? Mais forte. Não é bom pra caramba Bom, quando você vai, claro você que vê. é. Eu quero falar para você, até perguntar para Simone e pro Alexandre o seguinte. Acontece muitas vezes, principalmente, não, nada contra o pessoal do marketing, nada a ver, eu falo que é tudo um conjunto. Sim. Mas de pegar, de você levar lá, vamos dizer, para o chão de fábrica, de ele ver o processo e a pessoa ir explicando, olha, tá vendo isso aqui? E a pessoa do marketing fala, nossa... Desculpa aí quando eu pedia para fazer aquela alteração e aí de repente eu pedi uma vez, eu pedi duas, aí a pessoa fala, então, pois é, né? A gente fala para evitar algumas coisas, né? Porque se fazer uma alteração, você vai ter que mexer de novo. Acontece isso regularmente ou não? Muito, né? Sim, muito. E acontece até hoje, mas menos, tá? Falando agora com os convertedores, quando você pega o cliente, o usuário final, leva para aprovar em máquina. E aí ele fala, não gostei desse vermelho, eu quero um outro, eu quero que agora você tire o dedo aqui, põe o para lá, muda. E aí você leva ele e fala, olha, isso aqui é uma impressão flexográfica. Você tem matriz de impressão, tinta, verniz, e para mim trocar isso daqui leva 2 horas. Não, mas eu não posso esperar isso aqui. Então, com o digital ajudou justamente nessa parte, tá? Então, o cliente, a gente sabe, o cliente às vezes quando ele olha no físico, ele vem as ideias, eu queria mudar isso, queria mudar aquilo. O digital, num clique, às vezes você sobe na pré-impressão, ajusta, ele tira a prova. Aí depois você só replica isso para uma flexografia, para uma offset, né? Então ajudou muito, respondendo a sua pergunta, os processos de impressões, nessa parte que eu falo que veio para somar, agregar ali, para ter ferramentas, eu falo que é uma maleta de ferramentas quando você abre ali, o que eu tenho para usar com esse cliente, né? Então eu tenho hoje, a digital vai me ajudar nessa prova. Então, quer vir aprovar na gráfica? Vem. E aí, aproveitando quando o cliente vem, você já mostra para ele toda a complexidade. Né? Falando em aprovação, tem muita aprovação remota? Tem. Participa muito? Tem bastante. Hoje, quando você tem um controle de processo colorimétrico nas gráficas, você consegue identificar valores de pantones e tudo mais. Né? Então, você já passa para o cliente final os valores de cada pantone. Às vezes, muitos têm aí um pantone já, ele já sabe a cor que ele está falando ali. Porque quando você olha no monitor, tem uma cor, mas quando você pega físico, impresso é outra, né? Principalmente quando a gente está falando aí de 4 cores e o cliente está olhando uma cor ali que ele pensa que vai ficar daquele tom e não... Sabe que o gamute não chega, né?
Então, ajudou muito quando você tem esse controle colorimétrico, né? Porque o cliente, ele olha o número, ele olha o valor. Então, qual é o Pantone? 485. Ele vai olhar o 485, é esse vermelho aqui. Por mais que eu tô vendo aqui na tela que tá um vermelho meio desbotado, mas vai ser esse aqui. Então, E eu acho que nós, como da indústria, também fomentar essa educação, né? Então, muitas vezes, principalmente nesse caso, a primeira coisa que eu falei pro cliente, legal, vamos fazer, né? Vamos trocar aí o layout das suas embalagens. Você já rodou isso em algum lugar? Você tem uma referência? Porque, às vezes, por ser aprovação digital, o cara lá que rodou a primeira vez não seguiu exatamente aquele Pantone. E sempre falando, né, de cor, luz e impressa, muitas vezes não converge ali a quantidade de cores, né? Eu tenho uma quantidade limitada ali na minha flexografia, por exemplo, 8 cores, né? Contando ali com o verniz que eu preciso aplicar também. Então, como gerir isso, né, com o cliente? A expectativa dele, não vai sair sei lá, uma cor fúcsia, mas o que eu consigo trazer mais perto é essa cor aqui. Então, sempre tá alinhando essa expectativa, né, principalmente falando do marketing, e trazê-los para dentro da indústria, né, com essa educação. Fala assim, cara, o melhor que a gente consegue dentro das cores que a gente precisa usar, porque tem o seu Pantone, tem a cromia ali de uma ilustração, de uma imagem, é X. Ok, não, soltamos uma prova digital para ele ter ali uma ideia do que vai sair. E quando você vê que a prova digital conversa ali, 95% com a impressão final, você fala, puta, o trabalho foi feito certinho, né? Toda a parte densitométrica, toda a parte de colorimetria saiu de acordo com o que a gente esperava. Isso volta no ponto que a gente começou na conversa, né? A sinergia de quando Simone, PCP, e eu, impressão, e depois Simone estava em vendas, e eu, gerência. Então, a gente meio que tinha essa sinergia de poder ela entender as dificuldades da impressão e eu entender também as necessidades de venda. Então, ela conhece sobre o processo de impressão e conhecia sobre a parte comercial. Eu conhecia um pouco de comercial, conhecia também da impressão. Então, a gente trocava e sabia a limitação e o que o cliente final, na verdade, precisava. Então, quando você... Aqui, nós estávamos falando entre a parte de conversão e a parte comercial. E aí você coloca o cliente final. Então, quando o cliente final conhece essas outras duas, então, dificilmente o produto vai dar problema. Porque ele sabe... Ele sabe exatamente. Então, poxa, ele está trabalhando lá com 4 cores. Ele tem uma limitação. Mas qual que é a limitação? A limitação está aqui, ali. Fica muito mais fácil, né? Por isso, de novo, fomentando essa necessidade de sempre estar trocando a informação independente do mercado. Então, isso você nota em profissionais de P&D que já passaram por gráficas ou têm know-how dentro da parte gráfica, fica muito mais fácil o diálogo no desenvolvimento do produto. Sim. Quando precisa falar com a gráfica, quando precisa falar com o fornecedor, seja de matéria-prima, seja de tinta, seja de impressão, de máquina. Então, eu primeiro tô gostando muito... Que foi até o nosso campo. Eu tô gostando muito do último caso, né? Foi, do Rafael, que transitou, trabalhou em gráficas, né? Que ajuda demais lá no P&D Embalagens. Participou do nosso primeiro collab, né? Foi mês passado. Mês passado. Eu falo que tô gostando muito dos exemplos, que eles estão citando direto exemplos com vernizes. Isso enche meu coração, aquece meu coração. Tô literalmente gostando. Mas o que é uma empresa sem verniz, cara? O verniz, ele dá todo... Mas dá o brilho do negócio, dá o brilho. Dá o brilho do negócio. Fala mais. Não, é importante. Mas então, é ao lado, né? Aquilo, o verniz realmente com o aspecto visual e a parte de proteção. Funcional. Sim. Isso é importante, porque muitas vezes, né, o consumidor mesmo, muitas vezes, você não sabe, e até quando olha um verniz interno, né? Aí tá. Aí Exatamente. E o cliente percebe quando não tem verniz, né? Quem compara, compra. Coraçãozinho azul. Deixa eu... você falou muito de treino, né? Treinar, de educar o cliente, vamos dizer assim, né? Eu tenho comigo que toda empresa tem que ter um braço de educação. Seja gerando um conteúdo, seja uns PDFs, não sei como fechar arquivo, você manda um PDFzinho ali, um PDFzinho já fechado para ele, explicando qual é. Obviamente, isso é um complemento, né? Mas você ali interagir, eu acredito muito nisso, tá? E
E nessa parte de desenvolvimento, chega muita coisa assim, eu quero esse tipo de projeto, mas eu quero esse substrato, que não converge com o que a pessoa quer, vamos dizer assim. Ela quer porque acha bonito, porque acha legal, mas não tem um conhecimento como que vai ficar aquela imagem estruturalmente, funcionalmente, que seja. Acontece muito isso. A partir do momento que acontece, né? Como que é pra você ter que... Dobrar o cliente, né? Explicar pra ele, educá-lo ali, Educá-lo, falar, exato. esse é o melhor Acho que é o caminho. termo certo, né? Exato. Educá-lo. Olha, acontece porque ah, quando você vai para agências de criação, agências de marketing, ali o céu é o limite, né? Então sai criando tudo. 10 cores, 20 cores, e aí você começa a falar, poxa, eu não tenho no mercado. Às vezes eu conto aí nos dedos de uma mão só os convertedores que tem máquina 12 cores, que dá para fazer isso que ele quer. Não é que não dá, mas você começa a restringir, começa o produto a ficar caro, que a gente falou lá, e começa a encarecer o produto, começa a inviabilizar o produto. Então você tem que trazer esse pessoal e falar, olha, eu consigo aqui nessas condições, com essa matéria-prima, qual é o efeito? Aí você começa a fazer umas perguntas de porquê. Por que você quer 12 cores? Né? A gente pode fazer com 7, com 8. Mas qual o motivo de ter 12 cores? Né? Então a gente começa a estimular e voltar à pergunta, né? A gente fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero esse. E por que esse? Por que esse? Porque qual é a finalidade no seu produto final de ser esse? Ter 12 cores. Porque preciso de uma cor especial. Essa cor especial, se eu te entregar em 7, tudo bem? Porque daí eu consigo aumentar o leque de fornecedores, de convertedores que vai te atender. Né? Posso usar um termo até brincando, já que hoje em dia o pessoal de embalagem só fala nisso. Não estou dizendo que isso não seja importante, muito pelo contrário, mas é sustentabilidade. Daí eu falei, por um lado, vou estar usando menos cores. Seria meio, de certo modo, estou sendo mais sustentável, estou usando menos cores. Sei lá, algumas coisas, a gente até falou antes sobre a questão de barreira, né? Se for filme, se você tem um monocamada, que é o que o pessoal busca muito hoje, que aí sim entra muita parte de estudo, né? Simone, você estava falando para poder ver se atende, não atende, se é possível, não é? Eu acho que é uma busca, assim. Então, acho que tem esse aspecto de sustentabilidade, eu tenho usando muito a seguinte colocação, falei, mesmo tendo, lógico, minha limitação, mas só falando de conhecimento, mas eu falo no aspecto, falo, você não vai conseguir ter se você não tiver tecnologia e qualidade. Porque muitas vezes, né, na minha visão, é aquilo, tá pensando tanto em sustentabilidade, eu falei, mas você abaixou a qualidade do produto e de repente pode abaixar o próprio shelf life dele, né? Exato. Muito esse ponto. Tem que pensar em todo um Não contexto, adianta, né? estou mais sustentável, estou usando isso, estou usando um filme a menos, estou usando uma coisa, eu falo, tá aí o shelf life disso, e o efeito em cadeia, o que vai ser, né? Exatamente. E outro ponto, né, de trazer, eu quero isso, entender por quê. Às vezes é muito, está homologado ou vem lá de fora. Então, eu tenho essa embalagem que veio lá da Europa. Ok, mas por que lá esse material? Então só tem lá. Você quer o material de lá ou você quer um material que tem aqui que, olha, a gente apresenta esse material? Vai te entregar a mesma performance. A mesma performance. Né? Então a gente faz o trabalho de homologar esse material e entrega a mesma performance. Né? Então é muito disso aí, de ajudá-los na tomada de decisão. Eu brinco assim, eu sou um consultor para tomada de decisão dos end users, né? Então, qual gráfica, qual matéria-prima, em qual sistema de impressão, qual verniz que vai usar. Essa pergunta deveria nem existir. Ela deveria falar qualquer. Esse era o objetivo, né? Mas a ideia é ajudá-los na tomada de decisão e trazer essas perguntas, né? Para que o produto performe bem. Acho que esse é o objetivo. Acho que de sustentabilidade, como você falou, né? Muitas vezes vem uma demanda do cliente de fora, né? Então, a empresa que eu trabalho hoje e muitos clientes são signatários do Ellen MacArthur, né? De redução ali da utilização de materiais laminados, né? Enfim, para estar destinado o material, o produto, né? A embalagem ser desenhada para ser reciclada, né? E não ter aqueles processos de separação que muitas vezes acaba na cadeia de reciclabilidade, ela não vai no destino correto. E a gente vê muitas, por exemplo, na Europa, a gente utiliza muito papel, né? Então, que às vezes, se você fizer um cálculo, você vai estar usando mais material,
do que se você fosse usar um filme monocamada, por exemplo. Uhum. Então, nós, da indústria, né, muitas vezes a gente tem que orientar ali o cliente falar, legal, né, a sua preocupação é legítima, tem que ter essa preocupação, mas nem sempre aquela solução que você está pensando é a mais, é a ideal, né, para o mercado. Aqui em nível Brasil, talvez na Europa funcione super, né, por uma série de coisas, né, comportamento de consumidor, disponibilidade de fornecedores, né, de matéria-prima, etc. Mas aqui para o nosso mercado, para a cadeia de reciclabilidade hoje que a gente tem no Brasil, não vai fazer sentido, né? E teoricamente, se você parar para pensar, às vezes um papel é mais pesado do que um filme. Às vezes não, a grande maioria das vezes. Então, você vai pagar mais caro e vai ter menos material, né? Então, eu acho que tem que, de novo, né? Como você falou do braço de educação. Eu acho que é muito importante isso. E nós, como os convertedores, além, né, de ajudar o cliente, assim, além de propor soluções com inovação, sustentabilidade, tem que entender ali a melhor opção para o nosso cliente. E é o nosso papel todos os dias aqui de orientar, de trazer ali as necessidades e falar, cara, aqui eu tenho... A gente te atende 100%, mas temos uma outra opção que vai te dar a mesma qualidade, a mesma performance e vai te entregar sustentabilidade, vai te entregar um preço competitivo, né? Enfim, então eu acho que para nós é fundamental esse contato, não só com muitos, como é que se diz? Muitas pessoas dentro do cliente, né? Então, P&D, marketing, compras, clientes maiores, né, que tem a questão né, são clientes regionais, então, muitas vezes a ordem vem de cima, né, da Europa, Latam, Estados Unidos, enfim, então, tá super ligado ali nas tendências, né, nas demandas dos clientes para poder atender 100% as necessidades. Maravilha. Estamos caminhando para o final, né? Se porventura deixamos de perguntar algo da qual vocês gostariam de falar, por favor. Caso contrário, fica aqui já os agradecimentos e também fica aí para vocês darem as considerações finais. Pode ir. Sim. Gente, agradecer a oportunidade, também compartilhar as informações, né, o conteúdo que a gente falou aqui, apresentar o Alê, que é um brotherzaço. E é isso, acho que a construção, não só tecnicamente, né, mas a construção, falando de carreira, falando da profissional, a Simone também passa pelo networking, né? Então, não só o Alexandre, mas tem outras pessoas, assim, que a gente teve essa sinergia e que foi super importante para mim, para a Simone lá atrás, né? Desde 2012, e a gente vem essa amizade aí, essa sinergia até hoje. É legal. Da minha parte também, assim, recíproco tá assim. Então, a gente sabe que quando tem o conhecimento ali, quando tem a vontade, às vezes, até de entender, de Sim. conhecer, de evoluir nessa parte de saber como funciona, de sempre querer entregar uma boa experiência para o seu cliente, para o brand owner, né, para o trabalho em si que você está envolvido num projeto, é muito legal. E eu vejo que vocês fazem esse trabalho no mercado, vem fazendo, parabéns. É um prazer estar aqui com vocês, falando, conversando, trocando essas informações e ideia que é muito importante e valiosa para o mercado, né? Tenho certeza que não só da parte gráfica, mas no geral, nos brand owners, nos end users e nos consumidores em geral, para saber um pouco de como que é essa parte de impressão, de conversão, de embalagem, né? E como que esse universo se conversa para entregar a melhor experiência lá para eles no final, na ponta, né? Obrigado e fico à disposição para quando for necessário, quando precisar uma próxima visita, estou à disposição. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Simone. Ricardo, algo a acrescentar? Isso aí, Robert. Só isso aí? Obrigado aí, de novo, parceria, Printcast
Pode embalar aí, Nem mesmo o trânsito foi capaz de Não. impedir. Não, nós somos insistentes, nós não desistimos, nós enfrentamos, é uma batalha, mas a gente consegue chegar, É isso. né? Sempre, né, remando, né? Tem que remar, Legal. né? Só as considerações finais. Então, no início eu citei que a Top Coach ganhou pela segunda vez o Prêmio Emba News. Recebemos o troféu ontem, né? Esse episódio tá indo ao ar numa quinta-feira. O evento foi ontem, na quarta-feira. Bicampeã. Eu falei do episódio da Simone, que é o 99. Vai aparecer, se o editor mandou bem, vai aparecer o cardzinho ali. Ela falou da empresa que eu trabalho, não sei o que. Alguém perguntou que empresa que ela trabalha. Vai lá assistir o episódio dela, que lá ela conta no episódio que ela trabalha. E não poderia terminar sem antes falar do oferecimento da Good Cop. Esse episódio tem oferecimento da Good Cop, unidade Itaquera. São donuts... Quais estão aqui? São donuts maravilhosos com coberturas, mais diversas coberturas e recheios. Aqui, inclusive, eu já vi que tem um geleia de maçã que é zero lactose, ou seja, tem para todos os gostos. Para presentear, tem embalagem presenteáveis, enfim. Tanto no iFood quanto diretamente no WhatsApp da loja. Ou presencialmente, o Ricardo já foi lá, né, Ricardo? Já fui lá, já fiz a festa. Fui, comi lá e levei. Selo de qualidade? Opa, isso aí. Selo de qualidade. Então aqui iremos... Aprovado, né? Vamos desfrutar um pouquinho desses donuts. Quem quiser, tá aí o QR Code na tela também, só apontar o celular. Ou também na descrição ali tem o WhatsApp ali que vai direto pra loja. Galera, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Nos vemos na próxima quinta. Programação novinha em maio. Valeu! Tchau, tchau!